Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 24 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Mas antes de começar a nossa leitura de hoje, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, é de graça para você e é de muita valia para nós. Se inscreva, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja o seu celular, o seu tablet, o seu notebook, não importa, se inscreva aí no nosso canal. Mas antes de começar, vamos pegar aqui para isso, né, a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o maior livro de sabedoria que existe. Licença um minutinho. O maior livro de sabedoria que existe. E vamos abrir aqui no capítulo 4, né? No livro 4 do Reis, né? Quarto livro de Reis, no capítulo 24, perfeito? No capítulo 24. E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve e o seu caminho mais suave, eu recomendo que você assista aí, que você acesse a nossa playlist chamada 4 Reis, e você vai encontrar todos os vídeos dos capítulos anteriores. E você vai poder obter mais conhecimento, né, e mais sabedoria para você poder tocar melhor a sua vida. Então chegamos no capítulo 24 e no versículo 1 diz assim: Nos seus dias Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu e Jeoaquim se tornou seu servo por 3 anos. Então ele se voltou e se rebelou contra ele. Então ali o rei, né, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele transformou Judá, né, e Jerusalém e toda a realeza e o rei e sua mãe, transformou todos ali em seus servos, perfeito? E eles foram servos ali de Nabucodonosor por 3 anos. E o Senhor enviou contra ele bandos de caldeus, ou seja, Deus enviou ali contra Jerusalém e contra Judá bandos de caldeus, bandos de sírios e bandos de moabitas e bandos dos filhos de Amon, e os enviou contra Judá para destruí-la, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por intermédio dos seus servos, os profetas. Então Deus já havia profetizado, já havia enviado ali os mensageiros para dizer que Judá e também Jerusalém seria destruída, seria tirado da vista do Senhor. Certamente pelo mandamento do Senhor sobreveio isto a Judá, para removê-los da sua vista pelos pecados de Manassés, segundo tudo que ele fez. Manassés, né, que tinha sido um rei, ele foi rei ali sobre Judá, ele governou, reinou em Jerusalém, e ele fez tudo que era ruim à vista do Senhor. E também pelo sangue inocente que ele derramou, porque ele encheu Jerusalém com sangue inocente, o qual o Senhor não haveria de perdoar. Então Manassés, ele encheu ali, ele matou muitas pessoas inocentes, muitos inocentes ali em Jerusalém. E ele manchou toda Jerusalém com o sangue de pessoas inocentes. Ora, o restante dos atos de Jeoaquim e tudo o que ele fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Assim Jeoaquim dormiu com seus pais e Jeoaquim é um, né? Pois o nome Jeoaquim foi dado ali pelo rei, né, pelo faraó Neco, né, pelo faraó Neco do Egito, quando eles conquistaram Jerusalém, conquistaram Judá. Então ele mudou o nome, né, do rei de Judá, de Joacás para Jeoaquim, e Joaquim se tornou servo do rei, do faraó Nero ali do Egito, e ele cobrava, né, imposto do povo, né, do povo de Judá, para entregar ao rei, ao faraó do Egito. E agora, no caso,
Joaquim ele dormiu com seus pais e Joaquim, o seu filho, reinou no seu lugar. Joaquim agora é que vai reinar no lugar de Joacás. E o rei do Egito não voltou mais a sair da sua terra, porque o rei de Babilônia havia tomado desde o rio do Egito até o rio Eufrates tudo o que pertencia ao rei do Egito. Então o rei Nabucodonosor tinha tomado tudo que pertencia ali ao rei do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 3 meses. E o nome da sua mãe era Neusta, a filha de Eunata de Jerusalém. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que seu pai havia feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Então os servos de Nabucodonosor subiram ali contra Jerusalém e sitiaram toda a cidade. E Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra a cidade e os seus servos a sitiaram. E Joaquim, o rei de Judá, saiu contra o rei de Babilônia, ele e a sua mãe, e os seus servos, e os seus príncipes, e os seus oficiais. E o rei de Babilônia o tomou no 8º ano do seu reinado. Então o rei da Babilônia tomou toda a cidade de Jerusalém e o reino de Judá no 8º ano, né, e transformou o rei, né, e todos os seus príncipes em servos dele. E ele carregou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e cortou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia feito no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E ele removeu dali toda Jerusalém, e todos os príncipes e todos os homens fortes e valentes, a saber 10.000 cativos, e todos os artesãos e ferreiros, nenhum permaneceu salvo, a classe mais pobre do povo da terra. E ele removeu Joaquim para a Babilônia, e a mãe do rei, e as esposas do rei, e os seus oficiais, e os poderosos da terra, e os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. Então ele levou cativo ali, porque o rei Nabucodonosor, ele era um homem muito sábio, né? Ele gostava de absorver a cultura dos outros povos, ele sempre quis aprender, né, com os outros povos. Então ele levou cativos, né, toda a classe imperial, toda a classe política, né, de Judá, de Jerusalém, toda a classe ali do rei, né? Ou seja, tudo que era do rei ali, os artesãos, né, os homens mais poderosos, os homens grandes. Então ele levou para a Babilônia para ele poder absorver a cultura, né, e os costumes dos povos. Ele costumava absorver a cultura e o costume dos outros povos, né, aqueles povos que ele conquistava. E todos os homens de poder, a saber 7.000 e 1.000 artesãos e ferreiros, todos que eram fortes e aptos para a guerra. Mesmo assim, o rei de Babilônia trouxe cativos para a Babilônia. E o rei de Babilônia fez de Matanias, o irmão do seu pai, rei no seu lugar, e modificou o seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Hamutal, a filha de Jeremias de Libna. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que Joaquim havia feito. Então o rei Nabucodonosor, ele transformou ali no caso, né, Matanias, né, e mudou o nome dele para Zedequias, né, e transformou ele no novo rei de Judá, o novo rei que reinou em Jerusalém, né. Ele reinou em Jerusalém por 11 anos, né? E o nome da sua mãe era Hamutal. E ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo havia feito Joaquim, perfeito? Porquanto por meio da ira do Senhor isto sucedeu em Jerusalém e Judá, até que ele
os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Então Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Mas este foi o último versículo da nossa leitura de hoje. Então o resto da história nós vamos ver no próximo capítulo, o último capítulo aqui do nosso livro, né? O último capítulo aqui, que é o capítulo 25, o último capítulo aqui do nosso quarto livro de Reis. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura, também comentamos o capítulo 24 do quarto livro de Reis. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou por um minuto, mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida e te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, ok? Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!